Olá, pessoal. Quem sou eu? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes para todas as pessoas. Mas um detalhe: a maioria das pessoas acaba respondendo essa pergunta com a sua profissão. Às vezes quando me perguntam quem sou eu falo, eu sou origamista por paixão, educador maker por missão e palestrante por vocação. Mas olha só, estou falando de trabalho. Eu quero explorar um pouquinho essa pergunta, quem sou eu? Porque, na verdade, eu participei de mais um processo de autoconhecimento maravilhoso esse final de semana. Para quem não me conhece, eu sou marciocabe.com.br, está aqui do lado. Eu vou já compartilhar com vocês aqui algumas imagens para a gente poder refletir sobre esse assunto, quem sou eu. Então, primeiro, no primeiro ritual da medicina da floresta, chamada ayahuasca, que eu fui alguns meses atrás, eu descobri que eu sou um contador de histórias e ajudo as outras pessoas a contarem suas histórias. Só que agora eu fui no terceiro encontro, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência nesse terceiro Umbandaime que eu fui. Bom, o Bandaime, depois vocês já podem pesquisar, é uma mistura de Umbanda com Santo Daime. E para quem não sabe, o Santo Daime, ele tem uma bebida chamada ayahuasca, que é uma medicina da floresta milenar dos indígenas. Mas primeiro ponto aqui, é importante que eu sou um japonês baiano, eu nasci na Bahia e nunca tinha ido no terreiro de Umbanda. E eu não sabia que na Umbanda, eu sabia que tinha um candomblé e a Umbanda, mas eu nunca fui estudar. Mas para quem não sabe, a Umbanda é quando você já tem essa mistura dos orixás com 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 a religião católica. Então, Jesus Cristo, ele está presente na Umbanda. Então, você tem uma mistura, um sincretismo religioso maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente pensa em quem sou eu, deixa eu voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. Aqui é um post que eu fiz no meu blog, e onde eu estou falando sobre esse assunto. Então, depois vocês entram lá no blog. Deixa eu até tirar aqui para a gente conversar sem nenhuma imagem do lado. Então, quando a gente pensa na palavra quem sou eu, a gente pensa na profissão, mas há uma reflexão. Vamos voltar alguns passos, porque a gente. Acho que tem até um livro aqui que eu pego. Vou mostrar. Esse livro aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o Yuval Harari, ele explica por que o Homo sapiens ele se destacou. Porque a gente aprendeu a contar histórias. E aí a gente foi criando as nossas histórias, as nossas culturas, as nossas tribos, os países, só que a gente caiu em uma pequena armadilha de nós mesmos. Nesse mesmo livro, ele também explica que a revolução agrícola não foi tão boa assim para a felicidade do ser humano, mas aí é uma outra história. Mas o que eu quero trazer aqui do Homo sapiens é que a crença, a cultura, o pertencer a tribos, também criou a maior história da humanidade de confiança. E essa história é o dinheiro. Isso mesmo, o dinheiro. Porque pensa bem, o dinheiro é uma história que todo mundo acredita e criou vários dinheiros em vários países, mas criou essa história que aquilo é um valor. Agora tem um problema, a gente acabou criando uma matrix, a nossa matrix do emprego, do trabalho, e a gente foi se desconectando da verdadeira pergunta, que é quem eu sou. Então vamos lá, gente, vamos explorar um pouquinho mais aqui essa questão. E a gente, nossa, nem toca o telefone aqui, não sei como é que foi tocar. Então, vamos explorar um pouco mais aqui essa questão, porque eu quero responder uma coisa. A gente, quero passar aqui os meus insights dessa imersão, desse final de semana incrível que eu passei. Então, olha só, vou contar uma historinha aqui para vocês, que é o seguinte, essa aqui é a Cristal. A Cristal, ela é filha da Débora, elas estavam lá, e ela chegou no domingo. E eu dei aula de origami. Essa aula aqui é o primeiro origami que eu aprendi com a minha mãe. E foi maravilhoso essa aula. E na outra vez eu dei uma aula de avião para o Breno. Ele é filho da Brenda, também frequenta lá o espaço. Mas o que eu quero dizer é que quem é o Márcio Okabe? Quem sou eu? Aí me veio um insight que é o seguinte: se a gente tirar todas essas máscaras, todas essas crenças, culturas que a gente, essas ilusões que a gente criou do trabalho, do emprego, da competição, no momento que eu estava fazendo esse origami com o Breno,
aconteceu uma coisa interessante, porque passou um besourinho em cima do papel e eu estava muito zen, eu estava num processo assim ainda de estar voltando do processo. E aí ele falou, vamos esperar esse besouro sair? E eu falei assim, vamos esperar. E a gente ficou 30 segundos esperando o besouro sair do papel. E por que eu estou contando essas duas histórias? Porque quando eu dou aula para criança, é onde está ali a essência, a minha essência, mas eu não sei como descrever esse Márcio Okabe. Mas uma coisa me vem à mente. Essas duas crianças, elas vão lembrar de mim o resto da vida, quando tiverem 80 anos de idade, quando forem velhinhas, a Cristal, eu falei com ela, Cristal, quando você tiver 80 aninhos, você vai lembrar desse momento, não? Ela falou, eu vou lembrar, mas eu também vou ensinar para os meus filhos a fazer origami. Olha que bacana. E qual a reflexão que fica? E você? Quem você é? Porque aqui eu fiquei pensando, eu falei, poxa, na verdade, esse Márcio é alguém que cria uma conexão poderosa com as duas crianças, porque nesse momento, quando a gente está no flow, no estado de fluxo, quando a gente está 100% conectado com o momento presente, porque o futuro não existe. O futuro, a gente se preocupa tanto com o futuro, mas é como o Rodrigo Dinardi fala, o Rodrigo é meu amigo, que foi gratidão, Rodrigo, gratidão, foi ele que me levou para essa egrégora maravilhosa que acontece lá na Oca da tribo Xamã, lá em Nazaré Paulista. Deixa eu colocar aqui o Rodrigo para dar os devidos créditos. Então, o Rodrigo Dinardi, aqui, ó, meu amigo Chai, como se fala, Chai é irmão. E ele que me levou para esse espaço maravilhoso, e eu já estou super conectado a essa tribo incrível, essa egrégora. Então, voltando aqui, voltando aqui. Quando você cria essa conexão de crianças, para mim, esse é o momento que eu me sinto eu mesmo. Mais do que isso, quando você cria uma conexão forte com alguém, você está entregando o seu melhor, você está criando algo muito maior do que aquele trabalho. Então, o origami, ali você pode aprender no YouTube, mas essa conexão só existe nessa conexão humana. Então, fica essa reflexão sobre a pergunta quem eu sou, e outra reflexão, Deus está dentro de nós. Muitas vezes a gente busca lá fora. Quantos de vocês não buscam fora várias respostas à felicidade, à alegria e culpa o outro? E nesse trabalho que a gente faz lá, deixa eu botar algumas fotos agora aqui. Opa. Lembrei uma frase muito bacana aqui, uma frase do Rubem Alves. E aí eu coloquei, pois ser mestre é isso, ensinar felicidade. E aí, eu sou esse momento de encontro de duas almas que cria um momento de conexão única que nunca mais se repetirá. Isso me traz uma lembrança. Duas coisas. A filosofia Ichigo Ichie, que é uma filosofia japonesa que significa encontros que são únicos e nunca se repetem. E o tempo Kairos, que é o tempo oportuno, que faz um acontecimento ser especial, memorável, e não em seus números, mas na sua significância. Então, fica essa reflexão. Cada pessoa tem um talento único e um jeito único de expressá-lo. A pergunta é, onde você está? Porque a gente está numa sociedade que o quem sou eu foi direcionando pela escola, pelo vestibular, pelo emprego, profissão, para as pessoas serem parecidas. E como o Yuval Harari fala aqui no livro, a Revolução Agrícola acabou fazendo todo mundo seguir. Revolução Agrícola, Industrial, já todo um sistema igual. Quando, na época que eram nômades, os homens eram mais felizes, porque eles eram mais livres para se deslocar, para ir em direção aonde estava a abundância. Olha que interessante, mas isso aqui fica uma reflexão. Mas, enfim, gente, quem sou eu? Me veio isso. E esse final de semana foi tão poderoso. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Isso, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora sim. Agora eu vou aumentar aqui para vocês poderem ver um pouquinho as fotos lá desse final de semana. Quem tiver curioso, gente, manda inbox, depois a gente conversa um pouquinho. Inclusive, uma amiga minha, Carla, do grupo Ikigai, veio de Curitiba para participar. Então, eu estou aqui com a camiseta da Fênix,
Então, a reflexão é essa. Para cada momento que você faz um treinamento, é um renascimento. E lá, literalmente, foi um renascimento em vários aspectos. E a pergunta do quem sou eu, deixa eu trazer aqui algumas imagens. Aqui tem o filtro dos sonhos, a fogueira foi um momento mágico, muito bacana. Então, fica essa pergunta. Se Deus está dentro de nós, e essa conexão entre todos, nós somos todos um. É como a teoria de Gaia diz, né? Nós somos o planeta Terra, um ser vivo, e estamos todos conectados. Então, a reflexão é essa: o quem sou eu é a gente criar e participar de grupos e egrégoras que são realmente uma egrégora de conexão poderosa. Então, eu participo de muitos treinamentos, mas eu confesso que aquele treinamento acaba sendo, olha que bacana aqui, ó, o presente que eu dei para Cristal, foi uma luminária de origami. Então, a pergunta é, deixa eu deixar aqui, deixa eu conversar aqui sem. Então, a pergunta é que, assim, a gente acaba vivendo uma síndrome de participar de muitos cursos, muitos treinamentos, muitas mentorias, e você cria conexões superficiais. É a terceira vez que eu vou nesse espaço da Alcatribo Xamã, em Nazaré Paulista, e eu já me sinto, assim, muito profundamente conectado, porque como a gente entra num processo de tem todo um ritual, música, experiência, e que você amplia a percepção sensorial. E é nessa hora que você expande a mente, você consegue se libertar do ego e, e dar espaço para você sintonizar com seja o que você acredita no nível espiritual, para você ter as intuições, para você conseguir seguir em frente de uma forma muito mais poderosa. Gente, era isso que eu queria dizer. Eu já tenho lá, vou mostrar aqui agora algumas telas a mais aqui. Dessa vez eu não falei em detalhes sobre o processo, porque aqui, nessa segunda experiência com a ayahuasca, eu fiz um post muito grande, inclusive eu gravei um vídeo também falando sobre essa jornada aí, que foi a segunda jornada que eu fiz. Mas aqui eu estou falando sobre a terceira jornada que me fez refletir sobre esse quem sou eu e compartilhar com vocês. Mas agora é o seguinte, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu comentar dessa página. Ok. Ah, bacana. Aqui tem um vídeo que eu coloco que é assim, a ayahuasca nos revela a ilusão do ego e desperta para a verdade profunda de que somos todos uma única consciência cósmica. Gente, a gente fala muito, mas a gente pratica pouco essa questão do somos todos um. Então, fica essa reflexão. E agora, eu vou passar o seguinte. Eu já fiz muitos processos de autoconhecimento. Eu quero passar um pouco aqui para vocês. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu mudar aqui o visual. Pronto, vou colocar aqui numa telinha menor. Vou apresentar. Gente, quem quiser aprender a usar essa ferramenta, chama StreamYard. Manda um direct, fala comigo, porque se você juntar um grupinho, eu faço uma aula aí para um grupo de pessoas como economia do presente. Depois você procura o que é economia do presente. Mas vamos lá, pessoal. Eu tenho 54 anos e eu já passei por muitos processos de autoconhecimento. E depois desse último final de semana, me veio uma coisa muito interessante. Eu achei a minha egrégora. Cada um precisa achar a sua egrégora, mas o que eu tenho percebido é que existe um movimento em direção à sabedoria ancestral, aos povos originários, que tanto foram oprimidos pelos portugueses, pelos espanhóis quando chegaram, e olha só, estamos tendo uma volta ao passado e precisa ter uma valorização e um reconhecimento dessa sabedoria milenar. Inclusive, o próprio origami é uma sabedoria milenar japonesa que se começou de um jeito não necessariamente focado para a saúde e para a cura, porque era uma arte focada nos nobres que tinham acesso ao papel, se tornou uma
uma ferramenta de cura, de felicidade, de conexão. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que esse processo do quem sou eu, tão profundo, da gente fazer um trabalho de limpeza do ego, de deixar o ego, que a gente conseguir se reconectar conosco mesmo, que é o que acontece lá no Umbandaime, lá em Nazaré Paulista, fica essa reflexão. Às vezes a gente busca tantos cursos, tantas mentorias, e que no final a gente fica na superfície. Mas, enfim, esse é meu depoimento. Eu vou passar um pouquinho aqui, talvez, vou passar um pouco por cima, mas para vocês verem os cursos, os conteúdos que eu já tive vivência, e que se você perguntar, Márcio, você precisa escolher entre esses conteúdos, entre fazer de novo e estar nessa egrégora do Mandaime, da Ayahuasca lá da Nazaré Paulista. Eu escolheria tranquilamente onde eu estou, porque é uma crescente, acabei aos poucos chegando na minha tribo. Mas vamos lá. Vou passar aqui uma tela um pouco maior para ficar melhor para vocês. Então, autoconhecimento. O que é que eu já fiz de autoconhecimento, pessoal? Eu comecei lá em 96, 98, eu li os livros do Tony Robbins, o Desperte o Gigante Interior e o Poder Sem Limites, depois fiz cursos de neurolinguística, Master, eu fiz o Practitioner, o Master Practitioner, com a Deborah Appelman, inclusive, e neurolinguística já se consolidou como uma das ferramentas de comunicação, autoconhecimento muito poderosa já. Hoje, eu acho importante, mas eu não levaria alguém para um treinamento de PNL, até porque eu acho que PNL a gente consegue muito na prática. Leader Training, essa foto é de um curso que eu fiz em 2007. Leader Training é um treinamento de imersão muito poderoso, onde você trabalha as 4 emoções básicas, o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Foi transformador, porque nesse treinamento eu deixei o perfeccionismo de lado e eu me tornei o professor, que eu sou hoje o palestrante. Ubuntu é uma filosofia, não é um treinamento, mas é uma filosofia que também tem tudo a ver, olha que legal, uma filosofia africana, das tribos africanas, onde eu sou quem sou porque somos todos nós. Ikigai é uma filosofia japonesa, quem me acompanha já sabe que eu sou um expert, um apaixonado em divulgar o Ikigai, inclusive se você quiser uma palestra Ikigai para o seu grupo, para a sua empresa, entre em contato, porque será um maior prazer. Ikigai é uma palavra japonesa que é a razão de viver. E o Ocidente criou essa mandala, que é muito legal também, mas, na essência, Ikigai é fazer com cuidado e gentileza o que deve ser feito. Deixa eu colocar aqui, para ficar em detalhes. Fazer com cuidado e gentileza, mesmo que seja lavar prato, fazer aquela atividade que muitas vezes você fala, poxa, isso daqui eu não gosto de fazer, mas precisa ser feito, então faz com cuidado e gentileza. Acho que vou deixar desse jeito aqui, que está tranquilo. Acho que não, vou deixar maior, sim. A logosofia, eu não estudo muito, mas eu gosto muito. Eu tive um contato com a logosofia há algum tempo, mas eu gostei muito dessa imagem, que é o homem esculpindo-se a si mesmo. Eu achei tão bacana, que é uma proposta de você criar o seu próprio eu. Em busca de um sentido. O Viktor Frankl, ele tem esse livro famoso, Em Busca de um Sentido, e ele criou a logoterapia, que é a terapia da busca do sentido. Ele foi prisioneiro em Auschwitz, na Alemanha, e ele criou essa terapia onde, quando a pessoa encontra um sentido forte para a sua vida e poderoso, ele consegue superar os seus desafios. O Ho'oponopono também é um mantra havaiano que, eu esqueci o nome do doutor que criou, mas é um mantra onde você pratica esse mantra. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Também é uma prática muito bacana de autoconhecimento. Investigação apreciativa, eu fiz um curso em 2002 com o próprio criador do método, David Copperhider, e aqui embaixo você vê a dinâmica com origami e investigação apreciativa com a Eide Castro, é uma amiga minha que é especialista nesse tema, e foi o primeiro atividade corporativa, no treinamento corporativo, que eu fiz uma borboleta de origami, e foi muito legal a dinâmica. Psicologia positiva, o Helder Kamei, eu organizei um curso do Helder de um final de semana, e teve as presenças ilustres da Leila Navarro, não sei se eu consigo dar zoom aqui, não vai dar para ver muito aqui, mas está aqui no cantinho, a Leila Navarro e a Helena Cresce, as duas aqui no cantinho, eu tive a honra delas participarem desse curso com o Helder Kamei, onde ele fala os caminhos
a psicologia positiva. Ele é um especialista em flow no Brasil. Pedro Superti, fiz uma mentoria muito poderosa, chamada Fator X Select, e o Pedro Superti é especialista em marketing de diferenciação, e eu ganhei um presente que foi poder fazer o encerramento da imersão Inspire do Pedro Superti. Master 10X com Pedro Tavolazzi e André Menezes, uma super mentoria também que eu participei. E o Millionaire Mind Intensive, maravilhoso, 3 dias intensos, eu já tinha feito em 2020 online, e agora eu fiz presencial com Doug Nelson, que é o principal treinador do Mente Milionária, que é o livro do T. Harv Eker, Mente Milionária. E na mentoria Master 10X teve 8 encontros de alta performance com Jorge Coutinho, também foi maravilhoso esse encontro. Deixa eu ver, acho que acabou. Pronto, acabou. Deixa eu terminar a fala aqui. Falando aqui com vocês. Então, gente, o que eu quero dizer é que depois de todos esses treinamentos, me veio um insight. Esse espaço aqui, é um espaço para a gente fazer as pessoas se conectarem com o seu espiritual. O espiritual, o jogo da vida é 100% espiritual. Como estava na... Eu tenho uma camiseta da Master 10X que está escrito assim, tá? Do Nitro 10X. E aqui é o nosso espaço, tá? Em construção, só está esperando você estar aqui presente. É o espaço que eu chamo Espaço Confide, é um espaço que está em construção. Eu gosto muito de mostrar essa luminária aqui, olha que bacana. Gente, a luminária feita de origami. Deixa eu ver se vai dar para dar um foco. Então, qual é a luz que você quer levar para o mundo? Essa é uma boa metáfora. E o convite que eu faço para você também, pensar, poxa, Márcio, eu estou agora realmente nessa trilha do autoconhecimento. Eu quero buscar quem eu sou. Então, a dica é assim. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Samurai, que eu vou fazer de forma individual, ou em grupos bem pequenos, bem reduzidos. Mas estou muito feliz de gravar esse vídeo, porque eu estou nessa jornada dessa busca faz muito tempo, acredito que você também, todos nós, porque a gente vive um mundo em transição e está acabando um ciclo de competição, escassez, mas a gente precisa dar esse novo passo. E para quem acredita nessa espiritualidade, a gente precisa realmente começar a refletir quando a gente entrar em qualquer projeto. Qual é o nível de espiritualidade que está envolvido nesses projetos? Então, eu não me arrependo de nada, todos esses treinamentos que eu fiz foram maravilhosos, mas muitos deles estavam muito focados no financeiro, no resultado. E faltava essa conexão realmente mais forte das pessoas. Então, fica esse convite, vem participar aqui dessas conversas. Eu vou começar a fazer encontros com o tema Desperte o Herói que Existe em Você, que é o tema da minha palestra principal. A ideia é fazer aqui nesse espaço um bate-papo, uma roda de conversa, para a gente poder trabalhar mais esse tema. Se você está interessado ou interessada, acompanha o meu Instagram, mas se quiser mandar WhatsApp, é que eu tenho tanto WhatsApp, assim, eu sou bem aberto em questão de WhatsApp, mas eu vou deixar aqui para quem não tem ainda. Aliás, não, entra no marciocabe.com.br, que lá tem um botãozinho do WhatsApp, se manda, se você estiver interessado. E agora eu vou botar uma vinhetinha final aqui para a gente terminar. Acho que vou botar a minha vinhetinha mesmo. A minha vinhetinha, isso mesmo. Não, vou botar a vinhetinha da Confide, porque a Confide é uma rede mais ampla, mas aqui eu vou lembrar que a gente está criando um núcleo digital, porque o digital ainda é muito importante, mas a gente está retomando e criando um time de confiança digital para que você não tenha mais dor de cabeça nessa área digital. Então, vem para a Confide. Valeu!